Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro O Seu Dinheiro. A gente está no capítulo 6, então vamos dar continuidade, tá? Nós paramos no ponto 7. Não acumule dívida nova. A única forma que conheço de não acumular dívida extra é pagando à vista, com dinheiro, cheque ou cartão de débito, no momento da compra. Isso traz à tona a questão dos cartões de crédito. Não creio que o cartão de crédito seja inerentemente um pecado, mas é perigoso. As estatísticas mostram que as pessoas gastam 1/3 a mais quando usam cartão de crédito em vez de dinheiro, porque não sente estar realmente gastando dinheiro, já que estão usando um cartão de plástico. Conforme um comprador falou para o outro, gosto muito mais de cartões de crédito que de dinheiro, porque eles permitem comprar muito mais. Quando Bev e eu começamos esse estudo, tínhamos 9 cartões de crédito. Hoje carregamos um. Quando analiso a situação financeira das pessoas com dívidas, uso uma regra simples para apontar se os cartões de crédito são perigosos demais para eles. Se não pagam a quantia total devida ao final de cada mês, encorajo-os a fazerem a cirurgia plástica. Qualquer tesoura boa servirá para isso. Ponto 8. Seja satisfeito com o que você tem. Vivemos numa cultura cuja a indústria de propaganda tem maquiado, com poder e sofisticação, métodos de persuadir o consumidor a comprar frequentemente. A mensagem tem a intenção de criar um descontentamento com aquilo que temos. Uma companhia americana abriu uma fábrica nova na América Central, porque a mão de obra era barata e abundante. O início da fábrica correu com tranquilidade até os trabalhadores receberem seu primeiro pagamento. No dia seguinte, nenhum dos habitantes do vilarejo compareceu ao trabalho. A agência esperou 1, 2, 3 dias. Nenhum deles ainda voltara ao trabalho. O gerente foi procurar o chefe da vila para conversar a respeito do problema. Por que deveríamos continuar a trabalhar? Perguntou o chefe em resposta ao questionamento do gerente. Estamos satisfeitos. Já ganhamos todo o dinheiro de que precisamos para viver. A fábrica ficou inativa durante 2 meses, até alguém teve a ideia brilhante de enviar catálogos para compra via postal a cada morador da vila. A leitura dos catálogos criou desejos novos nos moradores do vilarejo. Logo, retornaram ao trabalho e não houve problema de falta de emprego desde então. Considere esses 3 fatores. Quanto mais televisão você assiste, mais gasta. Quanto mais olha revistas e catálogos, mais gasta. Quanto mais você for às lojas, mais gasta. Nossa família é uma prova evidente disso. Quando minha filha de repente deseja um copo especial de um determinado restaurante de fast food, sei que ela viu uma propaganda na televisão. Com certeza, limitar o tempo na televisão limita também nossos desejos. Considere uma mudança radical em seu estilo de vida. Número 9. Um número crescente de pessoas diminuiu suas despesas de modo significativo para se livrar das dívidas com mais rapidez. Algumas venderam suas casas e se mudaram para outras menores, alugaram apartamentos ou foram morar com outros membros da família. Muitas têm vendido os carros que têm prestações mensais altas e comprado carros usados, baratos, para se livrarem da dívida. Número 10. Não desista.
Desde o início, reconheço que haverá centenas de razões pelas quais você deverá desistir ou postergar seus esforços para se livrar das dívidas. Não caia na tentação de não continuar firme em seus compromissos. Não pare até que tenha alcançado seu objetivo maravilhoso de viver livre das dívidas. Lembre-se de que sair das dívidas é um trabalho bem difícil, mas a liberdade que você terá valerá a pena. Como escapar da armadilha da dívida do carro? A dívida de automóvel é uma das maiores causas de endividamento do consumidor. Cerca de 70% de todos os automóveis em nossa nação são financiados. Uma pessoa, em média, mantém seu carro por cerca de 3 anos, 3 a 4 anos. Um carro dura, em média, cerca de 10 anos. Eis aqui a forma de você escapar da armadilha da dívida. Em primeiro lugar, decida antecipadamente não trocar seu carro por outro, pelo menos 6 anos. Em segundo lugar, termine de pagar o financiamento do carro. Em terceiro, continue separando as prestações mensais do carro, mas deposite-as em sua própria conta poupança. Então estará pronto para substituir seu carro e o dinheiro economizado mais o da venda do carro deve ser suficiente para comprar um carro usado bom, com baixa quilometragem, sem entrar em dívidas. E o financiamento da casa? Gostaria de desafiar você a buscar a direção do Senhor com relação ao financiamento de sua casa. Caso você tenha um, será possível que Ele queira que você pague tudo que deve, incluindo o seu financiamento? Em geral, isso é um objetivo a longo prazo, devido ao volume do financiamento. Quando Bev e eu começamos a explorar de forma séria o que Deus desejava para nós, sentimos que deveríamos trabalhar e acabar com todas as nossas dívidas, inclusive a do financiamento da casa. Falando com franqueza, naquele tempo isso era um objetivo fora de nossa realidade, mas pesquisamos as formas de como isso poderia ser feito. Examinemos um plano de pagamento de um financiamento de casa. Por favor, não permita que o tamanho do financiamento ou a taxa de juros atrapalhe seu pensamento. Na tabela seguinte, assumimos um financiamento de 75 mil, a uma taxa de juros de 12%. Ele deverá ser pago em 30 anos. O primeiro ano do plano de pagamento, conhecido também como plano de amortização, seria semelhante à tabela a seguir. Como você pode ver, durante os primeiros anos do financiamento, quase todas as mensalidades destinam-se ao pagamento dos juros, do total de 9.257,64 do pagamento do primeiro ano. Apenas 272,26 destinam-se à redução do principal. De fato, somente depois de 23 anos e meio é que a quantia do pagamento do principal e dos juros estará equiparada. Não sei o que você acha, mas um objetivo de 30 anos para terminar de pagar a casa própria não me empolga. Se for possível reduzir para 15 anos, então o objetivo torna-se mais atingível. Há várias formas de terminar a dívida do financiamento da casa própria na metade do tempo. Aí tem uma tabelinha aqui que está escrito assim, tem várias fileirinhas, está escrito pagamento 1, 2, 3, 4 até o 12, mês, janeiro, fevereiro, março até dezembro, pagamento 771,47, é o mesmo valor até o final, até dezembro, juros 750, 749 e assim vai diminuindo sucessivamente, principal 21,47, 21,68, 21,90, esses são os principais. Saldo do principal,
saldo do principal, 74.978,53, que é o valor da dívida, e esse valor se altera, mas é pouquíssimo. Então, essa é a tabelinha, ó. Isso aqui é para o financiamento da casa, das dívidas da casa, para diminuir. Um dos métodos é aumentar a quantia de seu pagamento mensal. Em nosso exemplo, um financiamento de 75 mil com uma taxa de juros de 12% a ser pago em 30 anos requer uma prestação mensal de R$ 771,47. Se você aumentar o pagamento mensal em R$ 128,70, ele será de R$ 917 e o financiamento será pago totalmente em 15 anos. Durante os 15 anos, você terá pago um adicional de R$ 23.166 e terá economizado R$ 138.864 em juros durante o tempo de seu financiamento. Um segundo método é pagar antecipado o principal do mês seguinte, além de seu pagamento regular de R$ 771,47. Ao fazer isso, com consistência, em 15 anos você terá terminado o financiamento inteiro. Durante os primeiros anos, o pagamento adicional é baixo, mas nos anos finais, esse pagamento extra será substancial. Examine seu financiamento para ter certeza de que ele pode ser pago com adiantamentos, sem nenhuma penalidade. Em geral, os financiamentos de casa própria permitem isso. Comunique à agência financiadora seu plano. Como há raros mutuários que pagam adiantado, ela poderá ter um choque no início. Para a Bev e eu, o tempo durante o qual extinguimos nosso financiamento da casa foi empolgante. O Senhor proveu fundos adicionais de uma forma tremenda e hoje não devemos nada a ninguém. A eliminação de dívidas permitiu que eu tivesse um tempo de folga de meu serviço para estudar e desenvolver um material do Ministério Crow. Nosso custo de vida é mais modesto agora, porque não temos nenhuma dívida ou pagamento de casa. Deus pode ter algo semelhante para você. Dívida para investimento. Será que você deveria tomar dinheiro emprestado para fazer um investimento? Creio que isso não seja impossível, se você pessoalmente não precisar garantir o pagamento da dívida. O investimento para o qual você empresta e qualquer dinheiro investido deve ser a única garantia para a dívida. Há a possibilidade de uma dificuldade ou um evento catastrófico na área das finanças que foge de seu controle. É doloroso perder seu investimento, mas é muito mais sério prejudicar o suprimento de suas necessidades ao arriscar todos os seus bens numa dívida para investimento. Essa posição pode parecer conservadora, mas muitas pessoas perderam tudo que tinham por garantirem dívidas para investimento que fracassaram. Dívidas de negócio e igreja. Também encorajo você a orar para ficar livre de dívidas em seus negócios e em sua igreja. Muitas pessoas estão começando a acabar com todas as dívidas relacionadas a negócios e um grande número de igrejas tem trabalhado agressivamente em direção à liquidação de suas dívidas. Responsabilidades de pagamento de dívidas. Algumas pessoas atrasam pagamentos para usarem o máximo possível o dinheiro do credor. Há seminários que, na realidade, ensinam as pessoas a viverem por um fio de se tornarem caloteiros. Mas isso não é bíblico. Provérbio 3, 27 e 28 diz: não te furtes a fazer o bem a quem de direito. Estando na tua mão o poder de fazê-lo, não diga ao teu próximo: vai e volte amanhã, então te darei. Se os tem agora contigo,
se os tem agora contigo. Pessoas piedosas devem pagar suas dívidas e contas o mais rápido possível. Temos a possibilidade de tentar pagar cada conta no mesmo dia em que a recebemos, para demonstrar aos outros que conhecer a Jesus Cristo tornou-se financeiramente responsável. Você deve usar todas as suas economias para liquidar as dívidas? Em minha opinião, não é sábio exaurir todas as suas economias para liquidar as dívidas. Mantenha uma quantia razoável das economias para uma necessidade inesperada. Se aplicar todas as economias em favor de uma dívida e o inesperado ocorrer, é provável que seja forçado a incorrer em nova dívida para financiar a emergência. Falência. Na falência, um tribunal declara a pessoa incapaz de pagar suas dívidas. Dependendo do tipo de falência, o tribunal permite que o devedor desenvolva um plano para pagar seus credores ou distribuirá suas propriedades entre eles como pagamento de suas dívidas. Uma epidemia de falência está varrendo nossa nação. Será que um cristão deveria declarar falência? A resposta é, em geral, não. O Salmo 37, 21 diz-nos: o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. No entanto, em minha opinião, a falência é possível sobre duas circunstâncias: quando um credor força uma pessoa para a falência, ou o conselheiro crê que a saúde emocional do devedor está em risco, devido à incapacidade de conviver com a pressão de credores insensíveis. Por exemplo, se um marido abandona a esposa e os filhos, deixando-a com os negócios e dívidas da família, pelas quais ela é responsável, ela pode não ter os fundos ou a renda para cumprir tais obrigações. O trauma emocional de um divórcio não desejado, somado ao embaraço de credores incompreensíveis, pode estar além dos limites dela. Depois que uma pessoa vai à falência, deve buscar conselho junto a um advogado competente para dizer se é legalmente permitido pagar a dívida, mesmo que a pessoa já não esteja mais obrigada a fazê-lo. Se isso for permitido, ela deve fazer todo o esforço para liquidar sua dívida. Para uma dívida grande, o objetivo será para longo prazo. Isso conduzirá a pessoa a uma grande dependência da provisão sobrenatural do Senhor em relação aos recursos necessários para fazê-lo. Finanças. As finanças estão relacionadas à dívida. Um avalista torna-se legalmente responsável pela dívida do outro. É como se você estivesse indo ao banco, emprestado dinheiro e dando seu amigo ou parente que pede que você seja avalista. Um estudo feito pela Comissão Federal de Comércio descobriu que 50% das pessoas que ficam por fiador de empréstimo bancário tiveram que pagar o empréstimo. 75% dos avalistas para agências financeiras terminaram fazendo o pagamento. Infelizmente, poucos fiadores pensam na possibilidade da falta de pagamento. A taxa de perdas é tão alta porque o proprietário da instituição financeira já determinou que o empréstimo é um risco que não vale a pena, mas faz o empréstimo mesmo assim, porque é alguém financeiramente responsável que garante o pagamento. Felizmente, as Escrituras tratam desse assunto de forma muito clara.
Provérbios 17:18 revela que é pura tolice assumir o compromisso de pagar as dívidas de outra pessoa. A palavra tolo, o que pratica. A tolice pode ser traduzida também como destituído de mente. Geralmente um pai fica por fiador do primeiro carro de seus filhos, mas nós decidimos não fazer isso. Queremos ser para nossos filhos um modelo de pessoas que não avalizam e também desejamos desencorajá-los a fazerem dívidas. Ao contrário, nós os temos ensinado a planejarem com antecedência e economizarem para comprarem o primeiro carro à vista. Quero incentivá-lo a ser ajuizado e jamais ficar por fiador ou tornar-se responsável por qualquer dívida. Se você já ficou por fiador, as Escrituras dão-lhe um conselho bem direto. Provérbios 6, do 1 ao 5, adverte: Meus filhos, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço, que a pode prender. Tá vendo, gente? Muito sério, né? Contraste. A sociedade diz: você pode construir dívidas quando quiser comprar. A sociedade diz: você pode construir dívidas quando quiser. Compre agora e pague depois. As Escrituras dizem: o Senhor desencoraja o endividamento, porque Ele quer tornar-nos livres para servi-lo. Amém? Compromisso. Formalize seu desejo de sair das dívidas. Então siga os 10 passos para se tornar livre delas. Busque ajuda e conselho de amigos que possam verificar constantemente se você está sendo fiel ao seu plano. O valor de procurar conselhos é o assunto do próximo capítulo. Amém? Assim nós terminamos o capítulo 6.